Atenção! A partir de agora, no ar, Hora da Fofoca, com Jean Narras e Jorge Barbosa, aqui na Web Rádio ABC. Baixe o aplicativo grátis no seu celular. Hora da Fofoca. No ar, aquele momento que você mais aguarda, que você mais espera, o seu, o meu, o nosso. Hora das férias com Jean Praia. Oh, agora, Dona Marocas Fazenda. Jorge Barbosa, New York. New York, que chique. E Juliamenta Paragatatuba. Pronto. É claro que é hora da fofoca, menina. Fazia tempo que nós não gravávamos, que infelizmente nós não temos só a hora da fofoca, temos uma vida aí, né? E aí as coisas vão acontecendo. Mas agora voltamos com a corda toda, com programas inéditos, para deixar a sua semana mais feliz, você mais informado, porque a hora da fofoca é humor, é ou não é? É verdade. A gente também quer agradecer as orações, né, as mensagens positivas, né, que a gente recebeu nesse período, né, Jean? Porque tanta coisa aconteceu, né? Então É a gente verdade. agradece, né, aos nossos ouvintes, né, amigos e familiares, né, porque muita coisa, né, Jean? Não vamos entrar no detalhe. É isso mesmo. O importante é que nós estamos aqui e vamos continuar aí gravando a Hora da Fofoca. Vamos aproveitar hoje, porque o futuro a gente não sabe. Vai que amanhã a gente vai para a televisão, a gente, enfim, não sabe. Vamos deixar o passado de lado, vamos esquecer o futuro, vamos ver o presente. Vamos lá então, vamos fofocar, porque hoje tem, hein? Hoje tem, hein, Dona Marocas? Ô, Dona É Marocas, agora que nós verdade. voltamos de férias, você fez aquele cafezinho esperto para nós? O que você fez de bom para nós? Eu fazia tempo que a gente não fazia café, né? A gente faz cafezinho, esquenta um leite, mais um chazinho, porque tem pessoal que não toma café, né? Apesar que tá meio quente, né? Então dias quentes e noites frias, né? É verdade. Até noites, como é que é? Dias quentes e noites frias. Noites frias é bom para dormir de conchinha. Ui, ui, ui! Não é não, Dona Marocas? É verdade. Para quem tá acompanhado, você não, né, gente? A gente tem que usar cobertor, edredom, né? E tudo bem. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá, então. Vamos, então, começar com a fofoca. Mas primeiro, me diga aí, o que a senhora fez de bom para o café? Então, como eu estava falando, né? A gente, assim, já falamos dos líquidos, né? Porque é bom para aquecer, né? Faz bem para a alma, né? Um chazinho quente, um café, né? Porque a gente no Brasil toma muito, independente do calor ou não, né, gente? Vamos falar, a gente toma bastante café, né? E a gente tem o quê? Aquelas coisas básicas que você tem na sua casa, né? Um pão fresquinho, uma margarina, né? Uns frios, né? Frios é importante, né, gente? Vamos falar, né? Mussarela, presunto, né? Tem gente que não come presunto, a gente respeita, mas tem a mussarela, né, já? Um requeijão, né? Para variar um pouquinho, né? E tem que um café simples, né? Ó, e um docinho básico, a gente tem um bolo aqui, um bolo de baunilha. Muito bem, Aquele muito bem. bolo simples. Fala a Sabe aquele verdade. bolo para Olha, chá, né? fala a verdade. Que coisa mais gostosa do que um café, um pãozinho, um pãozinho como é que fala? Como é que se diz aí? Um pãozinho com a casquinha crocante. Olha que delícia, hein? Uma manteiguinha derretendo. Oh, meu Deus do céu, isso é bom demais. Pena que engorda, né? Pena que engorda. Nós estamos nessa fase fitness. Apesar que eu dei uma parada na fase fitness, estou voltando agora na fase fitness. Nossa, já parou com a dieta? O que aconteceu? As correrias do dia a dia, né, filha? Ah, tá. Pensei que era outra coisa, né? Então tá, acontece, né? Acontece na vida, acontece nos filmes, acontece aqui na hora da fofoca. Então, você vê. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá, então. Vamos começar com a fofoca? Chama daí que nós comenta daqui, ô véia Marocas. Já, eu tô assustadíssima. Com o quê, filha? Gente, tudo bem, né? Que qualquer um de nós pode cair de cama, parar no hospital, mas eu fiquei assim, assustada, né? A gente teve nas últimas semanas algumas perdas, né, gente? Tem que falar, né? Depois a gente. Não vou falar, não. Mas assim, fiquei assustada com o Roberto, o rei. Roberto, o rei,
Também, né? Não estou falando, não, por favor, esse homem vem de saúde. Mas é claro que ele, na verdade, como nós, também está envelhecendo, fica doente, fala a verdade. Então, assim, ó, o Roberto Carlos, ele passou por uma cirurgia, mas diz que não é algo grave, né? Ele passou por uma cirurgia, o cantor de 85 anos, se recupera de uma retirada na vesícula e deverá retornar aos shows em agosto. Ele descansa em um dos seus apartamentos no bairro da Urca e ele recebeu alta na última sexta-feira, dia 24, do Hospital Copa Star. O artista passou por uma cirurgia para retirar da vesícula por videolaparoscopia. O procedimento durou 2 horas, então é uma coisa simples. É que assusta, porque você vai falar uma operação na idade dele, a gente fica assustado. Mas ele foi operado aí por um médico muito bom, doutor Kutiait, que é um dos mais respeitados especialistas em cirurgias oncológicas do aparelho digestivo. Recebeu dezenas de prêmios e foi cotado para ser ministro da Saúde. Foi ele quem participou aí da cirurgia aí do Roberto Carlos. O médico fez parte da equipe de tratamento de outras celebridades, como Reinaldo Giannichini, Milton Neves Preta Gil e Ney Latorraca, além de políticos, a exemplo de Lula e do ex-presidente José Sarney. Dr. Raul é uma voz importante no incentivo da prevenção à doença. Então, assim, ele foi muito bem assistido, ele está se recuperando, foi só o susto, tá? Quem é fã e as velhinhas de plantão, fica sossegada que o Beto Carlos está numa boa, tá bom? Quem? O Beto Carlos, Roberto Carlos. Não, Beto Carlos é o nosso amiguinho, nem sabia que tinha operado. O que aconteceu com esse Para garoto? os íntimos é Beto Carlos, é o Roberto Não, Carlos. não é não, não é não, não tem essa intimidade não. Para com isso, garoto. Você não, mas eu tenho, eu sou íntimo. Eu e o Croto somos assim, bicho. Ah, tá, o cara sou eu. Esse cara sou eu, não gosto de falar nada, mas cara sou eu. Eu sou o cara certo pra você. E no meio da noite ele chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Escuta, esse cara sou eu. Muito bem, dona Marocas. O garoto, quem tá cantando, quem canta aqui não sou eu não, ele tá confundindo as pessoas. Não deixa as pessoas confusas, Janarras. Eu, na verdade, assim, eu vou pedir desculpa porque eu ainda tô em ritmo de férias. Ritmo de férias. Agora tem. Ritmo de férias que balança. Oi? Balança o coração? Ainda, né? Balança o coração. Oi. Ei. Ritmo de férias. É. Que saudade. Você sabe que o Jorginho, esses dias botou pra gente assistir, pra gente relembrar, né, Jean? A gente tava relembrando o Cici como topa ou não topa? Aquele homem, onde ele colocava a mão, dava certo, né? Ah, mas olha, a gente riu muito, viu, Jean? E era uma mocinha daqui de São Bernardo. Então, só no YouTube agora para matar a saudade do Silvio Santos, né? Infelizmente, né? Ou no arquivo do SBT, né, Jean? É verdade, é verdade. Ritmo de férias, oi! Jean, não é fácil, não. Vamos continuar, vamos lá. Qual que é a próxima fofoca? Juliamenta tá quietinha hoje, né? Tá tão quietinha. Pouco saudade. Chama daí. A vaquinha mococa está mugindo. A vaquinha mococa está dizendo: o leite é mococa. Meu Deus do céu. A Fazenda, na verdade, a Fazenda tá ali, né? A gente vai falar primeiro de Rodrigo Godoy. Então vamos lá, gente. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, né? Boa tarde. Nosso programa é às 3h30 agora, né? Novo horário, né? É isso aí. Então vamos lá, boa tarde para quem está nos ouvindo agora. Claro que vai ser boa noite se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo YouTube, né? Porque lembra, no Spotify, no YouTube, você pode ver a gente a qualquer momento. Nosso programa ele é gravado,
mas oficialmente, né, ele começa inédito, né, Jean, através da Web Rádio ABC, todos os sábados às 15h30. E aí, na sequência, não sei como é que tá no Spotify, mas seria no mesmo sábado, um pouquinho mais tarde. Eu sei que no YouTube esse programa ele vai estar disponível já para você às 8 horas da manhã, do domingo, tá bom? Então, de qualquer forma, assim, bom fim de semana, né? Que sábado, a gente está no final de semana. Então vamos lá. Rodrigo Godoy tentou integrar o elenco da próxima temporada de A Fazenda. Ele buscou contato com pessoas ligadas à produção e se ofereceu para participar do reality rural, além de procurar os produtores da Teleimagem, empresa responsável pela parte técnica da atração, e declarou estar totalmente disposto a entrar no programa. Nos bastidores, buscou ainda perfis de fofoca nas redes sociais para dizer que estaria cotado para a edição e gerar especulações sobre sua participação. Procurada pela jornalista procurado pelo jornalista Gabriel Walker, da Folha de São Paulo, a Record negou qualquer interesse em confiná-lo. A emissora afirmou que jamais cogitou Godoy para o programa, que sai em setembro sob o comando de Adriane Galisteu. A notícia vem do site planetatv.cliquegrátis.com.br do dia 23 de julho. Então, pode falar. Eu Na falo, verdade, tá sempre famoso, né? oi? Ó, nós estamos meio em ritmo de férias. Fala você primeiro, depois eu falo. Tô falando que a gente, né, não gosta nem fácil para quem ainda tá na Globo, hein? Então. Porque, na verdade, o que acontece? Ele saiu muito queimado da história da Preta Gil, né? A verdade é, a gente tem que falar a realidade, fatos. Porque, para quem não se lembra, qual foi o grande problema aí envolvendo o ex-marido da Preta Gil? Que ela descobriu uma traição dele e ele largou dela logo no meio aí quando ela ficou doente, com câncer. Infelizmente, a Preta Gil acabou falecendo e sabe como é que é? As pessoas vão falando, uma coisa vai puxando a outra, né? E ele acabou sofrendo aí as consequências, ele acabou sendo prejudicado aí. Prejudicado não, eu falo assim, como é que eu posso comentar, hein? Ele acabou. Malquisto. Hã? Malquisto. E, boa, acho que seria o ideal mesmo. Ele acabou sendo mal visto mesmo, porque, enfim, por conta dessa atitude que ele teve. Que, querendo ou não estou nem falando, porque as pessoas podem gostar uma das outras, pode até deixar de gostar, mas, querendo ou não, foi uma atitude, aí talvez um momento inadequado, né? E principalmente com ela descobrindo a traição. Mas e ele ficou bem queimado nisso daí. Ele ficou saiu, a imagem dele saiu bem ferida, porque a Preta Gil tinha, principalmente depois que ela faleceu, o pessoal gostava muito dela, né? Então ficou feio para ele, né? Jean, na verdade, é aquela coisa, né? Eu acho que um momento muito delicado, né? Porque a pessoa fazendo tratamento, né? Tem que falar, né? Um momento delicado, né? Com Que as certeza. pessoas esperavam que ele desse mais apoio para ela, né? Eu não sei quanto tempo eles estavam juntos, né? Tem isso também, né? Tem todas essas situações aí que vale a pena a gente pensar. Mas, na verdade, olha, eu vou comentar uma coisa, você que está nos ouvindo aí, vai falar, poxa, mas eu sou pretendo. Não é, filho. Toda família, uma coisa que eu aprendi é que toda família tem os seus esqueletos no armário, a gente tem que aprender a lidar com eles. Essa que é a grande realidade dos fatos. E todo mundo erra, né? Ninguém é perfeito. Agora, realmente, que ele seria muito chato ele ir para a fazenda, eu acho que seria muito chato. Eu acho que ele não vai para a fazenda. Ô, dona Marocas, a Oi, bem. senhora tiraria, porque agora não sei se ele está solteiro, se está comprometido, ou se ele está tico-tico no fubá, como dizia Silvio Santos, mas a senhora tiraria a cirola para o nosso amigo? Jean, olha, por ser sincero, Claro, assim, evidentemente por que sim. conta da confusão, desse mal-estar, tudo, né? Eu acho que não, Jean, né? Claro que, gente, todo mundo tem o direito, né,
de acabar o relacionamento, né? Gente, infelizmente, nem tudo dura para sempre. Às vezes o triste é a forma que é feito, né? É lógico, com certeza. Então, né, tem casais que a gente pode falar, né? A gente acha que é para sempre, que nem eu fiquei sabendo recentemente que o Beckham separou da Vitória, né? Fiquei tão chateada. Verdade, nossa. Tô separado da Vitória. Fiquei chateadíssimo, tanto que ele foi numa festa aí, uns dias atrás aí, e não lembro agora quando, ele foi com a mãe dele. Não, dona Maró, ó, pera, pô, muda o contexto aí, pessoal. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Agora o negócio é comigo. Dona Maroca, a senhora não tem nada a ver com essa história aí, não, né? O Beck Não, não andou, filho, homem andando casado pra mim atrás tem da defeito senhora, no não, né? dedo. Hã? Não, filho, homem casado pra mim tem defeito no dedo, eu respeito, entendeu? Não, Eu mas acho que acaba o se ele relacionamento e depois a gente separou, pode até ele não separou conversar. para ir atrás da senhora, não. Porque para quem está acompanhando a hora da fofoca, Dona Marocas é assim. Dona Marocas adora pegar um novinho, sabia? Ah, mas esse é o novinho, né, bem? Vamos falar? Você que tá nos ouvindo, você também pegaria. Eu não pegaria, não. E Dona Marocas, viu? Mas sabe Ai, que eu pegava, eu pegava. ó, a outra, olha lá a outra. Ih, olha lá, Dona Marocas. É bonito, né? E assim, fora isso, né? Elegantérrimo, né? Tem que falar a verdade, né? O homem elegante. É verdade. Comparado a um jogador de futebol que a gente não quer falar o nome, só fazem passar vergonha. Quem? Não, dê nome aos Não, bois. não, pra dar nome aos bois, não, né? Essa Copa aí que passou, um horror, né, gente? Vamos falar, que vergonha, né? Ô, Dona Maroca, só uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você sabe Responda-me. que como chama? Eu torci pra Noruega. Ai, gente, grande, não é bonito, não. Você fala que aquele rapaz é bonito, eu tô mentindo, mas, nossa, que grandalhão, né? Mas a senhora pegava, se ele desse bola, a senhora pegava ele. Eu acho que Tem sim. algum jogador que se a senhora se desse bola, a senhora pegava? A lista é grande, né, Jean? Vamos devagar aí, que o Santo é de barro, né, bem? Dona Maroca fez a coleção do álbum do figurinha da Copa só por causa do jogador. Ai, Dona Não, é porque, Maroca. olha, o bonito a gente tem que olhar, não vamos falar a verdade? Muito bem, muito bem, muito bem. Só está falando, eu acredito. Mas ainda falando de A Fazenda, eu ainda tenho algumas situações aí, falando aí da Fazenda, que eu acho que é legal a gente comentar. Vamos fofocar? Vamos, né, bem? Vamos. Eu acho que é assim, gente, agora eu acho que o próximo grande reality, né? O próximo grande reality é a Fazenda, né? Porque Sem dúvida. aí depois só vai ter o quê? Depois disso, só o. Como é que chama, Jean? Aí só quando volta, né? Big Brother, porque agora não tem mais assim reality, né? O Power Couple, por enquanto, não volta esse ano, né, bem? Sem dúvida, sem dúvida. E eu vou até um pouco, eu diria até um pouco mais longe, né? Que na verdade é assim, os grandes realities não tem. A Fazenda tá com a faca ou com o queijo na mão. Se só assim eles escolherem um elenco certo, eles vão conseguir ter aí sucesso, né? Mas tem que escolher o elenco certo, a gente tem que falar a verdade. Tem que ser um elenco muito bem escolhido, não é verdade? Isso é o ideal, né, Jean? Para que você tenha aí, né, como é que fala? Um interesse do grande público, né? O duro é outro que é um elenco bom, né, Jean? Porque tá tão complicado nos dias de hoje, né? Tem que trabalhar, tem que pesquisar aí um bom elenco, viu? Tem que ir atrás. Eu ainda acho, eu vou longe, eu sou da velha opinião. Eu sou muito repetitivo, eu tô ficando velho, apesar que estão falando que eu tô que nem o vinho, né? O vinho, quanto mais velho fica, melhor é. Então, e eu tô ficando velho. Mas então, o que eu queria comentar é o seguinte: eu ainda acho, que na minha humilde opinião,
A melhor participante que teria aí para a Fazenda seria a Inês Brasil. Já falei, já, ninguém me escuta, mas para mim é a Inês Brasil. Olha, já, eu vou ser sincero, a gente gosta muito porque ela fez uma campanha muito legal, né? De entrada aí, né? Na Fazenda, alguns anos atrás, mas eu acho que é um nome que eles mesmos já queimaram, né? Então, infelizmente, porque estão Eu perdendo. não sei, vamos ser sinceros, já. Se hoje, por exemplo, chamasse ela, se ela iria. Queimaram Você acha que ela não iria? Ah, já, eu acho que teve uma época que ela quis ir muito. Aí fizeram tanto. Não posso falar o que eu quero falar, né? Fizeram tanto. De certa maneira, menosprezaram ela, né? Falaram que não sei o que. Ela perdeu um pouco, né? Esse glamour, entendeu? Sei lá. Mas ainda Então, acho que seria um bom nome, viu? assim, eu acho que Inês Brasil é uma pessoa muito. Faz tempo que eu Tá. não vejo ela na TV, né? Eu acho que a última vez que eu vi ela participando foi nessa propaganda da Record, e antes disso, quando ela foi no programa do Danilo Gentili, que ela e o Danilo ficaram pelados no programa, toda aquela coisa. E, sei lá. Ela deu uma entrevista maravilhosa, que foi até, estou comentando, uma entrevista, ela e a Narcisa Tamborideg, as duas, para Tata Werneck. Foi muito legal. Tem inclusive no YouTube, viu? Quem quiser, não só pode, como deve, acompanhar. Olha, é muito legal. Você racha o bico de ver as duas aí, viu? Isso é outra que ficou legal, né, Jana? Fez tanto pro nosso amigo humorista não usar mais o nome dela e tá caindo no esquecimento, né? Porque quem lembra que é Narcisa, na verdade? É verdade. E Mas, a Barbarella? Não. Barbabella, né? uhum, Nossa, tá de 10-0, né? é, ela Junto tá aí com. no domingo, não tem nem o que falar. É sucesso aí de audiência. Então. Eu acho que assim, quando a gente pensa em nomes da Fazenda, assim, é muito complicado, né, Jean? Porque quem seria um bom elenco, né? E assim, tem que ter uma certa polêmica, entendeu? O que me deixa decepcionado às vezes é quando estão cotando ex-BBB, coisa e tal, que não faz tanto tempo que fez um BBB, entendeu? Sei lá, Jean, não sei, né? É aquela coisa, né? Pode ser que dê muito certo, não pode dar muito ruim, né? Então é aquela coisa, né? E nos dias de hoje, né? Elenco para esses programas, tudo é meio complicado, né? Até que nem a Record tem um pepino muito grande aí, né? Que nem a Casa do Patrão, para mim, não virou, né? Infelizmente, tá Caiu todo mundo mais do falando, mesmo, pô, é né? verdade. Todo mundo falando, pô, o programa do Boninho e tal, não sei o quê, e não virou como deveria, você tem razão, viu? Porque, assim, quando a gente pensa na Casa do Patrão, né, já, a gente associa a Silvio Santos. E a gente pensa em dinâmicas com essa coisa do Silvio. E para mim, assim, caiu no mesmo. A única diferença é que, assim, quem é líder essa semana, ele não vai ser líder nas próximas 3 semanas rapidamente. Não vai ser, né? É a única diferença, mas, assim, o que eu posso dizer? Ele não criou algo diferente, né? Não, né? Eu acho que, assim, o grande diferencial seria ter jogos temáticos, coisas que associassem ao nome, né, do patrão, sei lá, já, né? A gente pensa em algo Silvio Santos, né? Vamos falar, mas de repente outras, sei lá, faltou dinâmica, alguma coisa assim muito diferente para atrair o grande público, né? Ah, com certeza, eu acho que eles pecaram nisso daí, eu acho, viu? Eles É deveriam que nem, ter investido. Oi? é que nem a gente tá vendo aquele reality que tá vindo pra Globo, né? Acho que vai começar no Globoplay, que é da história do herdeiro, né? Coisa e tal, que vai ter o Rodrigo Faro apresentando e como é que é? A Senhora do Testamento, que eu não lembro agora o termo correto, né? A Suzana Vieira. Eu acho que aí tem um negócio legal. Né?
Agora, fora isso, Diferente, gente, né? Pelo menos a dinâmica é diferente de tudo que já passou, né? é. Falando nisso, Jean, quem você tem aí para anunciar para a gente aí que tá cotado aí para estar nessa edição da Fazenda de Então, setembro? outro, até eu peguei essa notícia do jornal O Dia, porque Hum. veio pipocando aí a situação, mas outro que está sendo cotado aí para participar da Fazenda é o Gilberto Barros, o Leão. Lembra do Gilberto Barros, o Leão? Sim, sim. É uma pessoa assim que é um jornalista, né? Trabalhou na Band, ele teve um programa muito forte na Band, que de repente também acabou, né, Jean? Então, ele na verdade, vamos falar a verdade, ele se queimou quando ele fez uma colocação contra um homossexual, sobre homossexualidade. Então ele se queimou muito, o Leão, né? Ficou muito doente, precisou responder por isso, tal. E aí, o que que acontece? O Leão estava muito tempo afastado. Fazia tempo que você não via falar de Gilberto Barros. Ele estava na internet, e tal, sumiu, ficou doente, emagreceu pra caramba, e agora ele está estreando um quadro. Ele foi convidado para participar de um quadro, ele e a Suzy Rego, sobre a questão da idade biológica, e um quadro que estreou dentro do Domingo Espetacular. Só que, na verdade, o que tem se especulado é que ele já teria assinado um pré-contrato com a Fazenda, tá? E esse contrato com com a Fazenda, esse pré-contato com a Fazenda, ele seria uma das possíveis escolhas. Eu acho que o que a Record está fazendo, colocou ele no quadro aí para ver, que é um quadro até interessante, que a pessoa vai ver a idade biológica dela, se ela pode reverter a idade biológica, a idade, sabe? É legal até o quadro, ele e a Suzy Rego. E eu acho que eles estão vendo como vai ser a aceitação do público em relação ao Gilberto Barros, e possivelmente ele é um dos cotados aí para estrear a Fazenda em agosto. Lembrando que se ele for eleito aí, se ele for para a Fazenda, ele vai ser de todas as edições o fazendeiro mais velho, 67 anos, a entrar na Fazenda. Jean, eu acho assim, eu acho interessante que a Fazenda tem uma característica muito grande. Ela traz ilustres desconhecidos, né? Ou celebridades que de alguma forma estão aí esquecidas, né? E nesse ponto, assim, Gilberto Barros né, teve um trabalho muito legal, né? Assim, é aquilo que eu falo, pegou uma época ruim, porque você vê o Ratinho com falas não tão agradáveis ao LGBT, outras situações aí, continua aí, né? Continua firme e forte, né? E você vê que ele pega uma época que acabou com a carreira dele, assim, de certa forma, acabou com ele, né? Teve que, né, meio que sair às pressas aí, né? É aquela coisa, eu acho que, assim, é, não sabemos como é que ele no dia a dia, porque assim, a gente vê na TV, né, Jean? O programa é gravado, é editado. Agora vamos ver como é que vai ser na cozinha, né? Se ele vai manter a Ele é um firma. grande comunicador, isso inegavelmente, ele é um grande comunicador. Agora, o que vai acontecer, não sei. Pode ser que, de repente, ele dê muito certo, pode ser que, de repente, como aconteceu com o Dudu Camargo. O Dudu Camargo, que inclusive foi vencedor da última edição de A Fazenda, estava mais queimado do que tudo, com todo mundo, né? E aí o que acontece? O Dudu Camargo saiu, teve uma boa aceitação no público, agora está apresentando o balanço geral, contratado da Record. Então, assim, tudo depende. Talvez seja uma oportunidade para ele limpar a barra dele e, quem sabe, até colocar aí, voltar aos braços do grande público, vai saber. Na verdade, já eu acho que não é limpar a barra, né? Na verdade, é colocar uma pedra em cima do que aconteceu, porque a gente não muda o que aconteceu, né? Mas dá para, de repente, né? Vamos dizer, dar uma repaginada, né? Que é o que aconteceu com o Dudu Camargo. Porque o Dudu Camargo, afinal de contas, se você para pensar, né, já, a gente que acompanhou muito, né? A gente mesmo até evitava falar muito dele, devido a algumas falas, algumas posturas erradas, algumas histórias que foram passadas, né? Quem era o grande apoiador dele?
era o Silvio Santos, que no final acabou se afastando, não estava legal, ele acabou afastando, e aí surgiu a oportunidade dele sair, né? Algumas falas controversas, né, Jean? Porque assim, claro que você pode ser apresentador, mas o ideal é que você vá buscar se formar, que nem aconteceu com o Bate. O Bate, contudo, fez uma faculdade de jornalismo, né? E o Dudu Camargo, a bandeira que ele levantava era que você podia ser apresentador, você tem formação. Não que a gente, né, vamos falar a verdade, Jean, não que a pessoa não possa começar, né, mas como fala, a melhoria tem que ser contínua, né, então, sei lá, né, eu acho que tem algumas frases que são muito polêmicas, né, e Mas é eu acho isso. que assim, ó, eu acho que a pessoa pode se reinventar, vai saber. Às vezes ele vai se reinventar, por que não? Tô falando do Gilberto Barros agora. E, na verdade, tem outra coisa em relação do Camargo, que pouca gente sabe. Mas a alta cúpula da Record, o pessoal do jornalismo chamou ele e falou assim: ó, você para de agir que nem o Silvio Santos. Você tem que pegar e tem que agir com a linguagem própria. Você pode ver que ele fazia questão de às vezes imitar o Silvio Santos, fazer a tarimba do Silvio Santos. Pode ver que depois que ele começou a imitar o jornal, ele foi abandonando um pouco isso. Tanto é que se você vê o Dudu Camargo é um na Fazenda e apresentando o Balanço Geral é outro. Então, assim, tudo vai de acordo com o andar da carruagem, né? Assim, eu acho que aquela coisa, você quer manter seu emprego, a gente tem como fala, é uma coisa que a gente nunca ouviu falar na Record, né, a gente ouve sempre falar de padrão, meu Deus, é o Padrão pouco de padrão. qualidade. Isso, na Globo. Mas eu acho que a maior parte das emissoras deveria adotar isso também, né? Uma postura, né? Porque senão, gente, fica muito cópia da cópia da cópia, né? É. Então é isso. Vamos então agora para o próximo assunto, se ninguém tiver nada para comentar. Vamos lá, próximo assunto. Vamos falar de novela. Tema de novelas, né? Vamos falar de novela agora. Vamos falar do Dona desses traiçoeiros. Ô, Oi? Dona. Não é dele, mas, né? Desses e dessas. Vamos falar de ninguém mais, ninguém menos que Aguinaldo Silva. Aguinaldo Silva seguirá na Globo pelos próximos anos. O autor renovou o contrato com a emissora até o fim de 2029. Além disso, já iniciou o desenvolvimento de uma nova sinopse para a faixa das 21. O vínculo atual, firmado exclusivamente para a novela Três Graças, terminará no fim deste ano. Agora a parceria está sendo estendida. O novelista retornou à Globo no fim de 2024, após ter encerrado seu contrato com a emissora em 2020. Desde então, voltou a integrar o time de autores da casa e, por isso, já trabalha em um novo projeto para o horário nobre. No início de 2025, durante entrevista ao jornal O Globo, o escritor comentou a retomada da parceria e falou sobre a relação com a empresa. A notícia vem do site fuxico.com.br do dia 20 de julho. Ou quem que é? O Manuel Carlos. Não, o Manuel Carlos morreu. Olha, meu Deus do céu. Gente, eu ainda estou em ritmo de férias. Aguinaldo Jean, Silva, né? Aguinaldo Silva. Meu Deus do céu, eu ainda estou em ritmo de férias. Deus que É, me perdoe. Aguinaldo Silva, assim, foi tudo controverso, né? Porque ninguém acreditava muito, né? Era um projeto que estava engavetado do Aguinaldo Silva, né? Essas Seis Graças realmente agradou muito o público, né? Antes disso, não foi ele. Todas as Cores é de outro autor, né? Eu que estou confundindo, né? Todas as Cores é outro autor. Bem, de qualquer forma, o Aguinaldo Silva, assim, mostrou a capacidade dele, porque, assim, antes disso, ele teve um boicote muito grande, porque o Sétimo Guardião não deu muito certo, assim, começou num nível muito alto, mas não segurou, né? E houve uns boicotes que na época, eu não lembro agora quem que era o diretor lá, né, o artístico, que acabou dando mais boicotados. Mas é isso, né? Quem está desempregado até o momento que a gente não ouviu falar mais nada, né, foi a Glória Pérez, né? Que teve uma sinopse que falaram que era mais um mês, mas não deixaram ela levar para outro canal, né? Então, eu vi, você sabe agora falando de novela, porque a gente entra aqui, a gente fala de tudo um pouco, né? Você sabe que eu vi e fiquei bem curioso. É difícil de eu me animar com novela, são poucas as novelas que me animaram.
Por exemplo, essa novela do Quem Ama Cuida aí, novela das nove, é um novelão, viu? Eu gostando dela. Só que eu acho que tá demorando muito para a moça começar a vingança dela, mas tá legal a novela. Agora, outra novela que diz que vai entrar, eu vi a chamada e eu gostei, é Cacheron Menezes, aquela Por Você viu ou não? Sim, sim, eu já vi. Ela me lembra novela do Manuel Carlos. Tem alguma, quer dizer, eu tô falando Manuel Carlos, mas não sei. Tem alguma coisa aí, faz referência a alguma outra novela, não sei. A sinopse é a seguinte: a Sharon Menezes faz uma médica obstetra que trabalha em um hospital inclusive esse hospital, a dona desse hospital é a Renata Sorrá. E tem aquele outro rapaz, fazia tempo que ele não fazia novela, que agora ele vai ser o par, acho que da Sharon Menezes, esqueci o nome dele. Como é o nome dele? É o Tiago Lacerda, que ele namora uma outra médica e vai acabar ficando com a Sharon Menezes. Nesse meio tempo, a Sharon Menezes, ela tem uma amiga, que é uma amiga de infância, que é nem se fosse uma comadre, que mora na favela, pelo que eu vi, tá, da chamada. E aí, tem um acidente de carro, a comadre morre e ela, como ela é madrinha dos filhos, ela resolve pegar a guarda dos filhos, ela acaba ficando com a guarda dos filhos. E aí começa o desenrolar da novela. Então, eu achei a proposta interessante. Pode até ser, não vou falar, veja bem, não vou falar que não foi copiado de algum lugar. Porque Chacrinha já dizia, na TV nada se cria, tudo se copia, né? Que nem essa novela do Quem Ama Cuida é uma história batida. Me lembra muito a história do Conde de Monte Cristo, né? Tem a ver, inclusive, eu acho. E com outras também, aquela. É que a novela, Não é Fogo e Paixão, é uma que tinha Marieta Severo. Como chamava aquela novela? a do outro lado do paraíso, já, ele se inspirou realmente no Conde de Monte Cristo, né? A diferença é que o Conde de Monte Cristo o Conde de Monte Cristo era um homem, e ali na versão do outro lado do paraíso é feito com uma mulher, né? Mas tem a grande dama que orienta, né? Dá todas as dicas para ela pegar o dinheiro, como ela tem que se portar, ensina, né? É porque realmente do outro lado do paraíso é inspirada uma cópia, uma versão, vamos falar, uma versão feminina, né? Do Conde de Monte Cristo, né? Que é a obra do Alexandre Dumas, né? Então, Então, essa versão de Quem Ama Cuida, de certa maneira, remete essa informação, né? Porque ela foi injustiçada, né? É que é assim, é que assim, vamos falar a verdade, a diferença da obra do Alexandre Dumas é que o Conde de Monte Cristo ele volta com um visual diferente, então as pessoas não associam ao cara que foi injustiçado. É só revelado no final. Você vê, por exemplo, do outro lado do paraíso, já de cara ela deixa claro que é ela. Ó, sou eu que voltei, né? Que a pessoa fica assim espantado, tudo. Você vê a no história Quem tem um Ama. pouco a ver. Eu sei que assim, me prende, que nem aquela novela das 6 lá que tem lá agora, lá, não sei o nome lá. A Nobreza do Amor. Ah, não por nada, mas não tive nenhuma. Não tive vontade de assistir a novela. Não é uma novela que me chamou, puxa vida, né? Vou assistir. Diferente, por exemplo, dessa de Quem Ama Cuida, diferente dessa que vai estrear. Então, assim, pelo menos para mim, enquanto telespectador, a novela, eu tenho que ver a novela, tem que. Dá vontade de assistir a novela, entendeu? E eu acho que vai ser um novelão, viu? Já, a gente está acostumado com o horário das 6 terem folhetins, né? E novelas épicas, né? Essa novela épica que está aí, né? Ela, se você parar para analisar, alguns atores fizeram parte daquela outra novela, a Garota do Momento, né? Então, assim, a Garota do Momento teve problemas também, né? Teve algumas falhas aí na sua composição. Eu sempre falo assim que, gente, na década de 50 não existia, não se levantava essa bandeira, é, a bandeira do. Como é que Do fala? racismo. A bandeira que foi lembrar o antirracismo, né? Coisa e tal. Na década de 50 não tinha essa bandeira no Brasil, né?
é uma proposta que ela tá fora de tempo, entendeu? E tudo bem. Mas essa novela atual, ela tá muito assim, ela tá, essa a novela melhorou muito. Para quem viu o começo da novela, né, Jean? Um começo pesado, né? Uma luta, né? O pai sendo o rei sendo morto pelo tirano, e aí esse tirano tá tentando aí assumir o controle da região. E aí é engraçado isso que mostra na novela. Que Você fala, gente, desculpa, não, Manga. é, com certeza, outros países querem colaborar com esse reino, mas da forma que coloca ali, o país que estava querendo auxiliar, ele vai sair fora e tem guerra contra o reino, entendeu? E deixa quieto, né? Assim, é umas viagens assim, muito grandes, né? Eu acho que a pesquisa histórica aí fica muito aquém. Eu gosto muito quando a novela, se a novela quer viajar na maionese, né? Quando ela tem esses lapsos aí, né? Não sei se a palavra certa é lapso, né, João? Quando ela quer dar essas pintadas de verossimilhança, às vezes fica muito a desejar, né? E é o que acaba afastando o público, né? É isso aí. Vamos para o próximo assunto? Ah, sim, vamos sim. Vamos lá. Era um biquinho de bolinha amarelinha tão pequenininho. Mal cabia na mão da Ana Maria. Tá, 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 tá. Ana Maria Braga. Ana Maria Braga lamentou a ausência de José Maier nas novelas da Globo durante o Mais Você, na última terça-feira, dia 28 de julho, ao relembrar trabalhos do ator com Cristiane Tolone. A apresentadora diz que o artista faz uma falta inigualável na dramaturgia, sem mencionar as acusações de assédio sexual que levaram ao afastamento do veterano da TV. A notícia vem do site noticiasdatv.uol.com.br do dia 28 de julho. Olha, nesse ponto, vamos falar, já, quem pensou na volta dele para as novelas, né, no seu retorno à TV, foi Aguinaldo Silva. Mas, de contraparte do ator, para quem não lembra disso, né, o ator ele não quis realmente, não quis fazer novela, né? Ele não aceitou, fazia muito tempo fora, ele tá com, eu não sei se ele tá aposentado, né? Mas ele mesmo ele recusou o convite. O Agnaldo se fez o convite para ele, mas ele recusou. E é aquela coisa, gente, depois de certas coisas, né, já é difícil, né, o artista voltar, né? É muito tempo longe da TV, né, E gente? ele também ficou doente, viu? Então tem É. toda uma situação aí, sabe? Então ele sabe, só ele que sabe o que passou. Eu não estou passando pano para ele, porque a pessoa fez errado e tá, né? Tá errado, tem que pagar. Agora, na verdade, também a moça também não deu continuidade às denúncias. Então, assim, ficou uma coisa o dito pelo não dito. Eu não estou falando que ele não fez. E eu acho que Eu assim, não, ó, se eu tivesse não sei se sofreu uma pressão da empresa, não tem toda é? essa situação. Então, assim, é muito complexo isso daí, né? Mas brasileiro não tem memória, tá, João? Porque visto, vamos falar de uma coisa que aconteceu, não sei se foi esse ano, foi ano passado, o show do Vitor e Léo, lotado, os caras ganharam dinheiro pra caramba, e as pessoas esqueceram, né, o que ele fez com a esposa, né, que apareceu nos jornais, né, ele chutando a esposa grávida, né, e na época ele estava fazendo The Voice, né? Tiraram ele às pressas, ele e o irmão do programa, né? Substituíram ele como jurados, né? Mas o brasileiro não tem memória, né? Vamos deixar uma coisa bem clara: a discografia, as músicas deles são incríveis, só que a atitude não condiz com o que ele aborda nas músicas, né? Mas, Assim, pelo jeito, as pessoas não têm memória. sem dúvida, viu? Porque uma coisa a gente tem que separar o artista da obra. E, querendo ou não, às vezes o artista é um cara que não é muito legal, mas a obra dele é legal, as músicas dele são legais, e vice-versa. Então, assim, é complexo isso daí. Você tem razão em número, gênero e grau, viu? Olha, já, o que é o artista é uma coisa e a vida particular dele é outra, eu concordo.
Mas na época fizeram tanto fuá, tanto fuzuê, né? Eu não sei, às vezes a gente fica vendo isso, né? Já parece que as pessoas estão tão ali, porque lá fora, né, já, isso acaba com a carreira do artista. Aqui no Brasil parece que o E pessoal como, hein, dona esquece. Amaral? A senhora tem razão. E como, hein? Ou a gente viu a confusão. O Johnny Depp agora vai estar voltando com produção, se não me falha a memória, agora pela. Meu Deus. A Disney não quer saber mais da Disney mesmo. Acabou a relação dele com a Disney. Eu não lembro agora se é com a Eu vi que ele Paramount. apareceu na Comic Con San Diego, agora que teve 2026, vestido de Ebenezer Scrooge, que ele vai fazer, vamos fazer mais uma vez um filme, aquela versão lá de um conto de Natal, que tem o velho avarento, que é avistado pelo Isso, fantasma dos três natais, Natal passado, Natal presente, Natal futuro, e ele apareceu vestido de Ebenezer Scrooge, caracterizado, né? E agora é para fazer divulgação desse filme aí. mas eu acho assim, na época, né, fizeram, ó, você vê, ele estava na Wandinha, foi refeito a parte dele, que se não me falha a memória, ele fazia o pai da Wandinha, né? Não, eu acho que você se enganou. Desculpa te corrigir. Ou é a Família Adams, alguma coisa que ia sair e Então, mas na tirar. verdade ele estava na trilogia do Harry Potter, Os Animais Fantásticos. Ele fazia o papel do vilão principal que lutava com Newt Scamander. E aí ele foi substituído quando teve aquela história com a mulher dele. Isso, já. Mas paralelo a isso, já, ele tinha gravado, não sei, depois eu posso pesquisar para a gente não falar, tá falando besteira. Mas ele tinha gravado tinha alguma coisa em relação à família Adams, que foi cortado. Apesar que ele perdeu vários trabalhos, vários, né? Que a Disney mesmo parou, que ele tinha a proposta de fazer a continuação do Piratas do Caribe, foi os primeiros a virar as costas para ele, né? E quando teve a absolvição, que a atriz colocou uma situação pior do que ele, porque afinal de contas, né, o negócio virou contra ele. Ele mesmo foi ele que começou a dar os cortes nas empresas. Não, vocês não Agora, acreditaram em assim, mim, ó, eu é vou fazer. só para corrigir, só para comentar. Ele fazia o Giller Grindelwald, era o bruxo Giller Grindelwald. Ele fez Animais Fantásticos 1, a trilogia dos Animais Fantásticos. Depois ele foi substituído quando saiu aquele escândalo todo envolvendo aí a questão aí das denúncias de assédio, né? Bem, de qualquer forma, você vê, né? Lá fora, isso causa estrago muito grande. Você vê que tem atores que sumiu, né? É, foi preso, meu, né? Não dá continuidade, né? Acaba Então, com a imagem, né, gente? é, eu acho que o único que a gente conhece que não conseguiu mais voltar à TV porque se queimou de um jeito, né? E apesar que para mim foi o Max Melling, né? E que você vê que foi a confusão com a Dani Calabresa, que ela, na final de contas, fez uma temporada lá do programa dela e não virou mais que isso, né? Então. Sei lá, não? Tudo bem Vamos que para o o Zorra, próximo depois assunto. disso, também nunca mais somei, porque acabou, né? O projeto Zorra foi Então. pro espaço. Ainda falando de Ana Maria Braga, tem uma outra situação polêmica aí, né? Que foi Uhum. a filha da Ana Maria Braga anunciando o fim do casamento e ela citando uma relação violenta. Então, a filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffes, teve dois filhos com Badarik Gonzalez, antes do término da união. A filha de Ana Maria Braga, a influenciadora Mariana Maffez, de 43 anos, revelou que colocou um fim no casamento com o colombiano Badarik Gonzalez, em um vídeo publicado no YouTube. A herdeira contou que decidiu separar depois de lidar com um processo de acomodação do ex-companheiro. A revelação foi feita enquanto ela dobrava roupas da família no canal chamado Cozinha de Siri Kizna, que possui quase 65 mil seguidores. Ela afirmou que está em constante busca de sossego, em um processo avaliado como eterno retomar. Entre essas mudanças, o término do relacionamento com o professor de yoga.
percebi que não poderia mais tê-lo como companheiro. A filha de Ana Maria contou, quem traz essa notícia é a CNN Brasil. A filha de Ana Maria contou que percebeu um processo de acomodação do marido com as facilidades que encontrou ao lado dela. E, de certa maneira, parece que como se fosse um karma, porque isso se repetiu de uma outra maneira, apontou ela sobre o relacionamento anterior. Mariana afirmou que os momentos de sossego e prazerosos ficaram cada vez mais raros na relação. É muito difícil que a gente, como mulher adulta, siga se aventurando em uma terra tão inóspita e enriquecida. Em seguida, a influenciadora comentou sobre o relacionamento abusivo. Eu tinha o maior preconceito com a mulher poder ficar tanto tempo com um relacionamento que poderia ser considerado abusivo e violento. E a gente mesmo vai se violentando, declarou. Mariana é mãe de Joana, de 15 anos, e Maria, de 11 anos, de um relacionamento anterior. Com Badarik, nasceu Varuna, de 5 anos, e Rima, de 2 anos. E é isso, ela veio comentar que ela separou, veio dar essa declaração polêmica. Agora, eu não sei, viu? Eu tenho medo, eu não tenho lugar de fala, porque, na verdade, eu nunca não me casei, não achei uma pessoa para dividir a vida, e acho que tão cedo não vou achar, mas entendo que a gente não deve, por exemplo, aceitar algumas situações. Entretanto, ela aí na internet gravar, falar que foi vítima. Ela, até se ela chegasse, falar, olha, desgastou, a gente não deve estar em algumas situações, mas sei lá, eu fico meio que. Até falar que ele é acomodado, até ela falando que ele está acomodado, até aí tudo bem. Mas citar essa questão da violência, eu não sei se seria uma coisa interessante, visto que eles têm filhos juntos. O que você acha, hein? Eu estou viajando ou será que ela pegou um pouco Jean, pesado, viu? Jean, deixa eu falar uma coisa. O que a Claro, gente dona não vê Marola. hoje na internet é assim, eu sou de uma... Vocês que têm a minha idade, nós, muitas de nós, só tínhamos dois caminhos para sair de casa, né? Um era se casando ou virando freira, né? E o casamento era realmente até que a morte separe, né? Então, a gente era obrigada a passar por situações, né? Você não podia voltar para sua casa, né? Uma mulher separada, hoje não. A modernidade é assim, a separação, a pessoa tem vida para a separação. Ela não é apontada na rua, né? Você vê, por exemplo, que uma mulher separada, na minha época, ela não podia comungar, entendeu? Ou se quisesse casar novamente, a gente vê isso sendo muito retratado nas novelas de época, ela tinha que casar na Argentina, porque aqui no país ela não podia casar novamente, né? Até a década de 80, vamos falar assim, né? Que houve a mudança da Constituição brasileira, né, Jean? Então, assim, Jean, às vezes isso que ela está fazendo, eu entendo o que você falou, assim, está expondo a família, está expondo a relação dela, né, com os filhos, que de repente nem notaram isso, né? Ou, pelo contrário, pode ter incentivado ela para isso, né, Jean? O que eu noto nisso tudo que a gente está falando é assim, às vezes a pessoa faz isso, né, no canal, para quê? Dentro da cabeça dela, né, Jean? Porque ela, se não me falha a memória, ela é jornalista, uma forma de... Conscientizar? Isso, conscientização, você chegou à palavra-chave. Que nos dias de hoje, já não dá mais para você viver um relacionamento tóxico, Não, né? sem dúvida. Graças a Deus, olha, eu quero só comentar, só concluir. Com certeza, Jean, ela chega a esse ponto, uma coisa que a gente não tem em todos os lares, né, Jean? Que ela tem independência financeira. Não, mas então, só para concluir, para que não fique com a impressão errada. Graças ao bom Deus, que os tempos são outros. A mulher, ela não pode aceitar qualquer coisa. Não pode e não deve. A senhora comentou uma situação e é verdade isso daí. Graças ao bom Deus que nós evoluímos isso daí. E é bom, isso é bom. A única coisa que eu comento, eu acho que ela fala, olha, desgastou,
A única coisa que eu comento é para tomar um certo cuidado, porque querendo ou não, é expor as crianças, então tomar essa certa transparência, vou colocar assim. A minha preocupação até em relação às crianças, mas que ela está certa e que de fato não deve aceitar qualquer coisa. Inegavelmente, não tem o que se falar, não tem nem o que bater o martelo. A senhora falou a coisa perfeita. Ainda bem que os tempos são outros. Ainda bem que não tem mais essa situação que hoje a mulher pode estudar, pode trabalhar, ela pode ter uma série de situações que antigamente ela não tinha, graças a Deus. Já, uma última análise que eu acho que tem que fazer com relação a tudo isso, já, é que assim, às vezes a pessoa ela acredita, né? Eu acho que assim, a pior frase que a gente pode ter na nossa vida, já, é que você achar que seu amor é tão grande que ele consegue, né, suprir o amor do outro. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Gente, não existe amor maior. Meu amor é tão grande que eu vou conseguir convencer ele. Gente, não faça isso. Eu acho que um relacionamento para dar certo, isso em qualquer fase da vida, né, já, o pouco de experiência que eu tenho, né, é assim, a gente sempre tem que estar pesando. Quando os defeitos estão aparecendo mais, a gente tem que estar analisando. Até que ponto também a gente não, é o nosso olhar que não está legal, né, Jean? Porque às vezes a gente está botando tanta culpa no outro. Como é que você está lidando com o outro, né, Jean? Que às vezes é o que ela passou, porque, gente, não é uma pessoa que ela escolheu à toa, ela teve 2 filhos, entendeu? Ele assumiu os filhos de outro relacionamento que ela tinha, né, Jean? Então tudo isso pesa, né? Mas eu acho assim, quando você perde o respeito, acabou, gente. Entendeu? Acabou o respeito, é melhor cada um ir para o seu lado, né? Para tentar ter uma amizade, né? Porque o que a gente mais vê hoje, sabe, já você que trabalha em escola, é assim, os pais se separam, a separação também das crianças. Isso é muito ruim. Porque, gente, filho é para sempre. O casamento não dura. Mas também, vou ser bem sincero, se for para ficar maltratando a criança, para ficar criando confusão com a ex-esposa, com o ex-marido, é melhor também, sabe, separa mesmo, não veja essa criança. Porque hoje a legislação trabalha muito com guarda compartilhada, né? Bom, Então, infelizmente, desculpa te cortar, mas nós estamos chegando nos minutinhos finais do nosso programa, então fica tranquilo, considerações já. finais. Já, eu acho que a maior consideração final que a gente pode ter com relação a tudo que a gente está falando é assim, gente, quando a gente começa a olhar para o lado, o negócio não está bom. Então tá na hora da gente parar, separar e dar oportunidade para o outro também buscar um novo relacionamento, tá? O amor ele se transforma com o tempo, né? E respeito acima de tudo. Muito bem. Considerações finais, dona Marocas? Olha, é por isso, bem, que eu sou solteiro até hoje. Pelo menos não dá dor de cabeça, né? Ou quando começa a dor de cabeça, a gente procura outro. Muito bem. Considerações finais, Julia Minta? Por favor, siga-nos no nosso canal oficial do YouTube, Hora da Fofoca Jandarza Jorge Barbosa, que é o mesmo nome também do nosso canal no Spotify. Muito bem, muito bem. Eu também aqui me despeço, quero agradecer a companhia. E assim, independente de qualquer coisa, eu não posso falar muito de relacionamento, porque eu não sou uma pessoa muito bem sucedida em relacionamento. A única coisa que eu posso dizer nesse momento é o seguinte: que vocês se valorizem e valorize a companhia do outro, desejo que vocês cheguem ao final do dia e tenham uma pessoa aí para dividir o final do dia, para dividir, para contar as fofocas do dia. Isso é o principal. O resto a gente corre atrás. Você tendo saúde e você tendo amor, o resto você corre atrás. Dinheiro, essas coisas, tudo você corre atrás, tá certo? Desejo a vocês uma excelente semana. Semana que vem, se Deus quiser e de querer, estaremos de volta no mesmo... Fofoca Hora, Fofoca Carnal, Fofoca TV, né, bem? É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau. Até semana que vem. Na nosso... Hora da Fofoca, né, bem?